Amém, em nome de Jesus. Não é hora de estar andando, não é hora de ler o painel, é hora de nós estar recebendo a palavra de Deus, irmãos. Amém? Então senta aqui perto, vamos receber a mensagem de Deus. A Bíblia diz que quando nós chegar na casa do Senhor, guarda os pés, não é isso? Então vamos guardar os nossos pés, ficar sentadinho para nós receber a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, deixa o Senhor tocar aí ao teu coração, deixa o Senhor tocar na tua mente, porque Deus tem palavra para nós aqui neste lugar. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Glória a Deus. Feche os olhos, adore a Deus neste lugar. Te adoramos, Pai, te adoramos, Senhor. Te adoramos nesta casa de adoração, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que nós estamos aqui para louvar o Teu nome, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Louva a igreja. Isso. Abra o teu coração. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Não viemos aqui passear, viemos adorar o Mestre. Levante as mãos e adore. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem sabe canta. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Oh, glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado é o Senhor Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, Adore o Senhor. para sempre, amém. A ele a glória, diga, e a ele a glória, a ele a glória, aleluia, Deus, e a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, Oh, glória, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito o Santo. saber Vem sobre a tua igreja nesta noite, Pai. de Deus. Vem sobre as nossas vidas nesta noite. Nos enche da tua presença, Quão Pai. insondáveis seus juízos e seus Aleluia. caminhos. Te adoramos, Espírito Santo. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus, e tão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Adore, igreja. A ele a glória. Nós te adoramos, Senhor Jesus. A ele
pra sempre. Amém. A Ele a glória. Levante as mãos e adore. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Aleluia. Pra sempre. Amém. Continua adorando. Jesus está nesta casa. A presença dele está neste lugar, igreja. Os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Alabasto calavanarasai. Calaideremando vanarasai decaidamasso. Quem está ligado está sentindo a presença dele já. Aleluia. Oh, maravilha. Vai adorando. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele a glória. Isso. Exalte o Senhor neste lugar. A Ele a glória. Quando você adora, Ele te enche da sua presença. E a Ele a glória. Não existe outro. Pra sempre, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. E a Ele a glória. E a Ele a aleluia. A mão da graça, decanta a mão da a Ele a glória. E pra sempre, amém. E a Ele a glória. A Ele a glória. Só Ele merece. A Ele a glória. Só Ele merece ser adorado. Levante as mãos e adore o seu nome. Pra sempre, só Ele tem que ter ser adorado neste lugar. Alamandaramadarasai decaravai. A Ele a glória. Ele mandou me andarasai da lamandaracasta. Glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Oh, maravilha, glória a Deus. Toda a honra é dada ao Senhor, irmãos. Segura aí a tua Bíblia em mãos. Vamos para a palavra de Deus agora. Glória a Deus. Eu quero ler com a amada igreja o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 10. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor Jesus. É uma alegria, né, irmão, nós estamos aqui, podemos louvar o seu nome. Quando nós estamos na igreja, nós não estamos perdendo nada, nós estamos ganhando. Quando nós não viemos, nós perdemos, mas quando nós viemos, nós ganhamos. Disse o salmista no Salmo 122: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor Jesus.
1 Coríntios capítulo 10, verso de número 10. Eu quero incentivar a igreja a trazer a sua caderneta, a trazer a sua caneta, para você aprender, para você anotar e aprender o ensino da palavra do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 10. Leiamos a palavra, diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vamos ler de novo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Levante assim as mãos, diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, igreja. Deixa o Senhor falar aí ao teu coração. Queridos e amados irmãos, o texto que nós temos para este culto de ensino, para este culto da palavra, culto do avivamento, é o texto de 1 Coríntios capítulo 10 e o verso de número 10, que nós temos aqui uma recomendação do apóstolo falando para a igreja de Corinto que ela não deveria viver em murmuração. E o conselho do apóstolo para aquela igreja é: não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E quando ele fala de alguns que murmuraram, ele está trazendo o exemplo da nação de Israel, a qual Deus tirou do Egito, tirou com mão forte, mas em toda a trajetória do Egito até a terra prometida, o que o povo de Israel mais fez foi murmurar. O que o povo de Israel mais fez foi soltar murmúrio diante de Deus. E aqui o apóstolo está trazendo o exemplo dos filhos de Israel que murmuraram. Ele diz: não murmureis como alguns deles murmuraram, para que vocês não sejam destruídos pelo destruidor. Na Bíblia judaica, essa expressão destruidor está referindo-se ao anjo destruidor. Então aqui há um alerta de Deus através do apóstolo dizendo: não murmureis, para que vocês não sejam destruídos pelo anjo destruidor, ou pelo anjo da destruição. Então eu quero trazer hoje aqui um alerta de Deus sobre a murmuração. Diga: murmuração. O que seria murmuração? Murmuração é o ato, o efeito de murmurar, ou seja, de soltar murmúrio. O que seria murmuração? Seria um rumor, seria um boato, até mesmo um falatório. Um falatório também entra no conceito de murmuração. Agora, para que nós entenda, numa visão bíblica bem clara, para nós entender que a murmuração é algo muito prejudicial para a vida cristã, eu quero trazer aqui 9 tipos de murmuração que a Bíblia condena. O primeiro tipo de murmuração que a Bíblia condena é a murmuração contra o próximo. Olhe para mim. É a murmuração contra o semelhante. É a murmuração contra o irmão. Então a murmuração contra o próximo, ela é condenada pela Bíblia Sagrada. E eu quero ler com os irmãos, como é um culto de ensino, eu preciso reforçar cada ponto desta palavra. E eu quero ler com os irmãos primeiramente o primeiro capítulo e versículo, Salmo 101, o verso de número 5, para nós entender o primeiro tipo de murmuração que a Bíblia ela condena. Salmo 101, verso de número 5, diz assim a palavra, ó:
Salmo 101, verso de número 5. Aquele que murmura do seu próximo à escondida, eu o destruirei. E aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. E olha que a Bíblia está falando, irmãos, que aquele que murmura contra o próximo, na escondida, o Senhor destruirá. Então olha aqui para mim. Então a palavra está condenando a murmuração contra o próximo. O que é murmurar contra o próximo à escondida? É falar pelas costas, é falar por trás. E quantas pessoas murmuram contra o próximo, falam mal do próximo, falam mal do seu semelhante. Hoje a gente vive uma geração, até mesmo de crente, que fala mal do seu líder, da sua liderança, do seu pastor, ou seja, da sua igreja. Nós vivemos uma geração de pessoas assim, que murmuram contra o próximo, empregado que murmura do patrão, o patrão que murmura do empregado, e nós vivemos uma geração que murmura contra o seu próximo. Diga misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Aumenta para mim o fundo aí um pouquinho, isso. Murmuração contra o próximo é condenada pela Bíblia, irmão. Quando eu falo mal do meu semelhante, do meu próximo por trás, eu estou murmurando contra o meu semelhante. Agora olhe aqui para mim. A segunda murmuração que a Bíblia condena é a murmuração contra o povo. O povo também, o povo de Israel, além dele murmurar contra Moisés, eles murmuravam também contra povos. Então a murmuração contra o povo também é condenada pela palavra de Deus. Abra aí a tua Bíblia em Levítico capítulo 19, versículo de número 16. Olha que diz a palavra, Levítico 19, verso 16: e não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, e não te porá contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Olha que Deus estava condenando, dizendo ao povo: não ande com mexeriqueiro. O mexeriqueiro, essa palavra que a Bíblia usa, é o mesmo fofoqueiro dos dias atuais. É aquele que anda espalhando fofoca por aí, é aquele que anda disseminando contenda. Ele ouve uma coisa aqui, olha aqui para mim, igreja, ele ouve uma coisinha aqui, ele já vai correndo, ó para cá, já vai correndo disseminar para alguém. Esse é o famoso mexeriqueiro que a Bíblia está condenando. E olha que a palavra está dizendo, olha aqui para mim, igreja, que a palavra está dizendo: não ande com mexeriqueiro, não ande com aquele que faz mexerico, aquele que faz fofoca. É condenado pela palavra de Deus. Levítico 19, 16: não andarás com mexeriqueiro entre o teu próximo, e não te porá contra o sangue do teu próximo. Ou seja, não se levante contra o teu próximo, como a palavra está dizendo aqui, porque eu sou o Senhor. Então Deus condena o mexeriqueiro. Diga mexeriqueiro. Deus condena o fofoqueiro, irmão. Você já percebeu que hoje as igrejas têm disciplina para tudo, menos para fofoqueiro? E a fofoca é o que Deus mais condena. A Bíblia diz que o maior pecado, irmãos, é aquele que faz, Deus abomina, aquele que faz contenda entre irmãos. E não há disciplina para o fofoqueiro. Tem disciplina para o adúltero, tem disciplina para um bocado de coisa, mas não tem disciplina para o fofoqueiro, que é o pior pecado que a Bíblia condena, irmão. Que Deus abomina o que faz contenda entre irmãos. Quem está comigo, levante as mãos. Quem está aprendendo? Olha aqui. Então, a segunda murmuração contra o povo. Então, eu não posso ser mexeriqueiro. Olhe para o irmão e diga: não seja mexeriqueiro. Nós não podemos ser mexeriqueiro. A terceira murmuração que a Bíblia condena é a murmuração contra o irmão. A Bíblia condena. Tiago capítulo 4, verso de número 11. Abre aí a tua Bíblia comigo.
Tiago, capítulo 4, o verso de número 11, diz assim: irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas é juiz, irmãos. Então, a terceira murmuração que a Bíblia condena é a murmuração contra o irmão. Pastor, mas o irmão deu motivo, mas eu não vou falar mal dele. Mas o irmão vive com a vida errada, mas eu não vou falar mal dele. Porque a Bíblia condena, irmãos. Quando a Bíblia diz para nós não falar mal do irmão, a Bíblia está dizendo para nós focar em nós. O foco é nós. O nosso foco cristão não é cuidar da vida do outro. Quem está comigo, levante as mãos. É cuidar de nós. Então a gente não pode falar mal do irmão, porque se eu falo mal do irmão, olhe para mim, eu falo mal do irmão, eu não sou observador da lei, mas eu sou um juiz, porque eu estou julgando a vida dos outros. Então não posso falar mal do meu irmão, não posso falar mal do meu semelhante. Então, a quarta murmuração que a Bíblia condena, olha aqui para mim, é a murmuração. A murmuração é uma queixa contra o irmão. O que seria uma queixa? É uma reclamação que alguém está fazendo de alguém. Então a murmuração não é nada mais, nada menos do que uma queixa, uma reclamação que eu faço de alguém. Eu vi a conduta de alguém, não gostei, aí eu vou começar a queixar-se, eu vou começar a murmurar, eu vou começar a dizer, não, mas o fulano é assim. Mas eu não posso murmurar, eu não posso queixar, eu não posso estar murmurando contra Deus, porque a murmuração é uma queixa contra o irmão. Abre aí a tua Bíblia em Tiago capítulo 5 agora, e o verso de número 9. Tiago capítulo 5, verso 9, diz assim: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não seja condenado. Eis que o juiz está à porta. Você sabe o que é queixar do outro, irmão? Né? Você falar dos defeitos do outro. Eu vou queixar, aí eu vou lá com o irmão Daniel, fingindo que eu vou bem. Pai do Senhor, irmão Daniel, tudo bem? Rapaz, tu nem sabe de uma. Eu vi o fulano ali, aí começa a queixa, Isso a Bíblia condena, irmãos. Nós temos que combater isso. Quem está comigo, levante a mão. Pastor, mas se eu não queixar do irmão, eu não tenho o que falar. Fala do céu, fala da Bíblia. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Fala do Senhor Jesus, fala do sangue de Cristo, mas não fala do irmão. Diga glória a Deus, diga aleluia. Irmãos, a murmuração é uma queixa, e o que Tiago diz é, irmão, não vos queixeis um do outro. Aqui não tem não, irmão, graças a Deus, mas tem igreja por aí que tem irmão que fica toda hora no rabo do pastor. Pastor, disciplina fulana. Pastor, eu vi a fulana assim. É crente que precisa ser convertido, irmão. Precisa aceitar Jesus de novo, porque ele está fazendo o que Tiago está dizendo para não fazer. Sim ou não? Para não levar queixa um do outro. Aí se eu fico no pé do pastor toda hora, pastor, o senhor não viu nem se eu fosse o senhor vigiava com Daniel. Tem crente que vive assim, irmão, dentro da igreja. Aí ele acha que quer céu dessa forma. E a palavra está dizendo aqui, irmão, não vos queixeis um dos outros, para que não seja condenado. Então se eu vivo queixando do outro, irmão, é perigoso eu ser condenado. Diga misericórdia. Então a gente não pode, irmãos. Quem está aprendendo, levante as mãos assim bem alto. Irmãos, a quinta murmuração que a Bíblia condena é a murmuração. É uma discussão oculta, é um discurso, é uma discórdia, algo que eu não concordo, e eu fico falando por trás, eu fico falando de forma escondida. A murmuração é isso. Vamos ver na Bíblia, vamos? Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses capítulo 2, verso 14.
Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda, irmão. Então eu tenho que servir a Deus fazendo tudo sem murmuração. Se eu vou fazer parte de uma igreja, eu tenho que servir naquela igreja sem murmuração. Se eu limpo a igreja, eu tenho que fazer a limpeza sem murmuração. Como a palavra está dizendo, tudo que vocês forem fazer, faça sem murmuração. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. E o que mais acontece hoje é que tem crentes que querem viver na igreja fazendo duas coisas: murmurando e fazendo contenda. Ainda querem céu. Como é que tem céu desse jeito? Não existe céu para quem vive dessa maneira. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmãos, o murmurador vive se queixando. Olha aqui para mim agora, diga ai, 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 bem forte, ai, ai, ai. Sabe por quê? Porque o murmurador vive se queixando. Todo murmurador, ele vive reclamando da vida. Todo murmurador. Irmão, a conversa do murmurador é essa aqui, olha aqui para mim. E aí, irmão, tá bem não, pastor? Aí no outro mês, mesma coisa. E aí, irmão, como é que tá? Ai, pastor, é que tá difícil mesmo. Não, pastor, vai chegar janeiro, agora que o negócio vai ficar. Ele só vive se queixando, que ele é murmurador. Ele não tem uma vitória para contar, uma bênção para contar, não tem uma alegria para contar, porque ele é murmurador. E o murmurador só vive se queixando. Como é que está, irmã? Pastor, estou com a dor bem aqui. Ai, pastor, dói tudo no meu corpo. Meu Deus. A pessoa vive, o murmurador vive se queixando. Diga misericórdia. Vamos para a Bíblia. Abre aí a tua Bíblia em Judas. Livro de Judas, capítulo 1. Aliás, só tem um capítulo, né? Verso de número 16. Diz assim, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha só, ele além dele ser murmurador, se queixando da vida, ele é um tipo de murmurador interesseiro. É o que a Bíblia diz, eu não, está no texto, Ele é muito arrogante, ele admira as pessoas por causa do interesse. Então isso é muito prejudicial. Todo murmurador vive se queixando. Mas aqui não tem murmurador não, aqui tem servo de Deus. Levante as mãos e glorifica o Senhor. Cadê o servo de Deus? Aqui não tem murmurador não. Não, aqui tem servo de Deus. Irmãos, sétimo, o povo de Israel, eles murmuravam. Olhe para cá. E murmuravam sem motivo, porque Deus tirou o povo do Egito. Eles saíram ricos. Cada patrão deu ouro, prata, riqueza, veste. Eles saíram com riqueza. Mas a Bíblia diz que quando eles começaram a enfrentar o deserto, irmão, eles começaram a murmurar. E a murmuração era grande. E sabe qual era o motivo da murmuração? Quem dera que nós tivesse lá no Egito, que essa hora a panela de comida estava pronta, cheia de cebola, está no texto. Se nós estiver lá no Egito, nós estava perto da panelona de caldeirada boa. Eles murmuravam, irmão. Êxodo capítulo 16. Vamos ver a murmuração do povo. Abre aí a tua Bíblia. Glória a Deus. Êxodo 16, verso de número 3, diz assim: e os filhos de Israel disseram: quem nos dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne. Olha só, irmão, queria só comer a cambada. Diga misericórdia. Ô povo murmurador, diga Jesus amado. Quem dera quando nós estávamos ali assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar,
porque nos tende trazido a este deserto, para matar de fome toda essa multidão. Então o povo começa a murmurar, irmão. O povo de Israel murmurava. Diga comigo, ai, ai, ai. Como é difícil, irmão. Como é difícil. Irmãos, a murmuração é uma reclamação. A murmuração não passa de reclamação. Eu estou reclamando da vida. Quando eu digo assim, poxa, trabalhar amanhã de novo, murmuração. Isso é murmuração. Quando eu digo assim, que a pessoa está na semana, segunda-feira, e chega a terça, ai meu Deus, tem culto, murmuração. Aí eu tenho que ir para o culto, meu Deus, tanta coisa para fazer, murmurando. E Deus não está se agradando. Quem está comigo, levante as mãos. A murmuração é uma reclamação. Abra a tua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 15, verso 24. Olha o que diz o texto. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Irmãos, o povo murmurou contra o líder, falando mal contra Moisés. E agora, Moisés, que nós vamos beber? Nós estamos com sede. E a água aí onde nós paramos agora, formamos a tenda, a água aí é amarga. E agora? O que nós vamos beber? O povo agora olha para Moisés. Moisés, agora a culpa é tua, nós estamos com sede. E a água aí, ó, é amarga. Não dá para nós beber. Então o povo murmurou contra Moisés. Você sabia, irmão, que toda murmuração, a maioria da murmuração do povo de Deus acaba caindo sobre a liderança? Diga misericórdia. O povo murmurou contra o pastor. Quem era o pastor? Moisés. O povo começou a murmurar contra Moisés. E quantos crentes hoje murmuram contra o seu líder, irmão? É ou não é? Murmura, mas solta murmúrio. Amém? Irmãos, se Deus fizesse, olha para cá, se Deus fizesse o seu líder saber o que você fala dele, será que esse líder continuaria sendo o seu líder? Imagina aí comigo. Porque tem gente, irmão, que fala cada coisa. Diga misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Irmãos, a murmuração é uma reclamação, e Deus não quer que eu viva e você viva reclamando. Levante as tuas mãos. Deus não quer que você viva reclamando. Olha aqui para mim agora. O murmurador, irmãos, ele é tão murmurador que ele questiona até Deus. Nem Deus escapa da murmuração do indivíduo. Olha para mim. Diga comigo, ai, ai, ai. Irmão, ele é tão murmurador que até Deus não escapa, irmão Daniel. Até Deus entra na lista do indivíduo. Vamos ver no texto. Vamos para a Bíblia. Olha só. O murmurador questiona a Deus. Romanos 9. Romanos capítulo 9. Vai dando glória a Deus, dizendo aleluia. Romanos capítulo 9, verso 20. Diz assim, ó: mas o homem, quem és tu, que a Deus replica? Porventura coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Olha o povo murmurando contra Deus, irmão. O murmurador questiona até Deus. Irmãos, o murmurador, ele faz questionamento até com Deus. Deus, para que eu nasci? Murmurando. Isso é murmuração. Não, eu deveria ter morrido, Deus. É difícil demais viver. É difícil viver na terra, Deus. Aí ele começa. Isso é murmuração. Diga comigo, misericórdia. Não murmure da vida, irmão. Se Deus te deu o privilégio de viver,
você está inteiro aí, louva a Deus, glorifica a Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos, agradeça ao Senhor todos os dias. Irmãos, agora olha aqui para mim, o resultado da murmuração. A murmuração é o resultado de uma língua má. Pega o dedo assim e faz assim. A murmuração é resultado de uma língua mal. E todos nós temos uma língua mal. Temos. Todos nós temos uma língua mal. Tiago capítulo 3, verso de número 7. Vamos ler para você ver como é prejudicial a língua, irmão. A língua é um perigo muito grande. Tiago capítulo 3, verso 7. Vamos ler o 6, ó. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta fera, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Tiago está dizendo que todo tipo de animais, irmãos, seja réptil, seja do mar, seja aves, você doma ele. Você pega o animal lá bruto e você doma, mas a língua ninguém consegue domar, irmão. A língua é algo indomável. Diga comigo, misericórdia, diga misericórdia. E nós temos que controlar a nossa língua, irmão, porque a murmuração é resultado de uma língua mal, e Deus não quer que a nossa língua seja uma língua mal, uma língua que amaldiçoa, mas uma língua que abençoa. Levante as tuas mãos. Irmão, devemos se livrar da murmuração. Por que eu tenho que me livrar, pastor? Porque o texto que nós lemos de 1 Coríntios 10:10 diz que não é para me murmurar, senão eu vou ser destruído pelo anjo destruidor. Então, para eu não ser destruído pelo anjo da destruição, eu preciso me livrar da murmuração. Olhe para alguém e diga: não murmure. Diga assim: ô filho de Deus, ô filha de Deus, não murmure. Deus não quer que você viva murmurando. Vamos ler o texto? 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Quem está aprendendo, diga amém. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 1. Olha que diz a palavra: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, e deixando o quê? Todas as murmurações. Então eu tenho que deixar. A murmuração é algo que eu deixo. A partir de hoje, na minha vida não vai ter murmuração. Murmuração, fica aí, porque agora a minha vida vai ser de gratidão a Deus. A partir de hoje eu vou viver uma vida onde tudo eu vou dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor? Irmãos, os judeus murmuravam de Jesus. Irmão, se o povo de Israel murmurou de Moisés, será que nos iam murmurar de Jesus? Até de Jesus eles murmuraram. Vamos ler o texto? Evangelho segundo João, capítulo 6. Capítulo 6, verso 41. Diz assim, ó: e murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus pregou isso, Jesus disse isso: olha, eu sou o pão que desceu do céu. Aí os fariseus olharam e disseram: o quê? Ele está afirmando que é o pão do céu, está afirmando que é o Filho de Deus. Aí o povo vai e murmura de Jesus, irmão. Irmão, se o povo reclamou da mensagem de Jesus, tu acha que o povo não vai reclamar da minha? Claro que vai. Quem está comigo, diga misericórdia.
E a gente precisa entender que em todo lugar vai ter murmuração. Vai ter gente que vai... Tem gente que pode ouvir esta mensagem e também murmurar, não discordar. Que existe murmuradores por aí e sempre vai existir. Irmãos, a murmuração destrói um rebanho. Diga, destrói uma igreja. Diga comigo. Repete bem forte. A murmuração destrói uma igreja. Destrói. Eu vou mostrar para você no texto. Abra aí a tua Bíblia. Êxodo 16. Vamos lá de novo. Êxodo capítulo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Irmão, quando eu li isso aqui, deu uma vontade, deu um negócio em mim, olha aqui para mim. Olha o que o texto diz: e toda a congregação, imagina, irmão, quantas milhões de pessoas não era? E toda a congregação murmurando contra Moisés e apontando para Moisés e apontando para Arão. Toda a congregação murmurou. Irmão, imagina toda a igreja murmurando do líder. Essa igreja não vai para frente. Te vai morrer de orar e essa igreja não vai crescer. Quem está comigo, levante as suas mãos. Porque quem deveria somar, quem deveria estar junto, quem deveria obedecer, está vivendo uma vida de murmuração. Mas aqui não, levante as tuas mãos, porque Deus está arrebentando com as cadeias da murmuração e dando a vitória para você. Levante as tuas mãos aqui agora. Só quem quer vitória neste lugar, não murmure. Deus não quer que eu e você viva murmurando, irmão. Irmão, e toda a congregação murmurou. Diga, murmurou. E hoje tem gente na congregação também murmurando. Tem ou não tem? Tem. Gente que não ajuda em nada, irmão, é murmurando. Diga, misericórdia. Ele chega e diz assim, mas está calor. Mas ele não dá o dízimo para comprar uma central, o indivíduo. Ele fica murmurando, irmão. E eu quero ensinar uma coisa: quem não ajuda não tem direito de cobrar. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É em todo lugar, irmãos. Em qualquer, não é só na igreja não, é em todo lugar. Sim ou não? Então não vamos viver na igreja murmurando, irmão. Porque tem gente na igreja que ele fica procurando alguém para colocar como culpado, fazer de vítima. Mas ele não soma, ele não ora, ele não se levanta, ele não faz a parte dele, e ele só vive reclamando. Levante a tua mão e diga assim: vai para lá, murmurador, sai de perto de nós, murmurador, se converte, murmurador. Levante as tuas mãos para glorificar a Deus. Quem está recebendo a palavra, levante as tuas mãos. Irmãos, a murmuração destrói uma igreja. Tem igreja sendo destruída aí por causa de pessoas que só vivem murmurando. Só vivem murmurando. Murmuram de tudo, irmão. Irmão, nós devemos ser hospitaleiro sem murmuração. 1 Pedro 4:9. Abra aí a tua Bíblia. O que seria ser hospedeiro sem murmuração? Se você vai hospedar alguém na tua casa, irmão, então você não tem que estar reclamando, sim ou não? Sim ou não? Aí eu coloco alguém para morar comigo, aí depois eu fico reclamando, eu estou murmurando. Se eu vou hospedar, eu tenho que hospedar sem murmuração. Não, pastor, mas o fulano que eu coloquei lá é escorão demais. Mas você tem que ver isso antes de hospedar. Quem está comigo, levante a mão. Verifique isso antes, irmãos. Olha aqui para mim. E quando eu falo essas verdades aqui, eu não estou agredindo não, eu estou ensinando a realidade. Quem está comigo, levante as tuas mãos. É melhor o pastor ser um pastor real, que ensina a verdade, do que eu estar maquiando a verdade. É a verdade verdadeira. Levante a mão e dê glória. Devemos ser hospitaleiro, aliás,
É a palavra hospitaleiro sem reclamação. Hospitaleiro, vai hospedar alguém, hospede sem murmuração. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 9: hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Se vai hospedar alguém, hospeda sem murmuração. E deixa eu ensinar uma coisa para não gerar murmuração. Irmão, você vai receber um parente em casa que veio de outro lugar, determina o tempo que ele vai ficar, sim ou não? Fulano, eu estou sem casa, eu quero morar aí com você. Sim, mas eu vou dar 2 meses para você se organizar. Porque se você deixa entrar e você não põe limite, a pessoa entra e não sai mais. Aí daqui a pouco você está murmurando, e quem é a culpa? Nossa, que foi a gente que deixou. Quem está comigo, levante a mão. E não é pecado, irmão, colocar limite. Não é pecado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Fulano, eu vou te ajudar, mas só posso ajudar você 2 meses. 2 meses você fica aqui, vou lhe ajudar, mas nesses 2 meses você vai correr para tentar se organizar, porque depois desses 2 meses eu não deixo mais. E isso não é pecado, irmão. Crente tem que agir dessa forma, porque crente é verdadeiro. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Quem está aprendendo aqui, faz assim comigo. Irmão. Aí se você deixa entrar sem limite, a pessoa vai entrando, aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí para sair você tem que chamar a polícia, senão não sai. Irmão, porque tem gente folgado. Diga comigo, ai, 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 diga ai, ai, ai. Aprenda, irmão, que é só eu aqui que estou ensinando isso. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Olha aqui para mim, irmãos. Quando Deus não age na nossa vida, nós fazemos o quê? Murmuramos. Pastor, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu lutei, eu fiz de tudo, mas Deus nada de me ouvir. Aí começa a murmurar. Aí a bênção está bem pertinho, né, irmão? Talvez a bênção estava perto de Deus entregar para ele, mas como ele murmurou, o anjo... Aí vai ter que orar mais 1 ano, de novo, chorando para receber a bênção, porque ele murmurou. Olhe para o irmão e diga, não murmure, irmão. Olhe e diga para o irmão, não murmure. Irmãos, Isaías 40, verso 27, abre aí a tua Bíblia. Isaías 40, verso 27. Quem encontrou, diga amém. 40, 27, diz assim, ó: porque diz o Jacó, e porque fala o Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Aqui é um questionamento. Quando Deus não age, acabamos murmurando. E qual é o conselho de Deus hoje para mim e para você? Quem quer receber o conselho de Deus, eu quero que você levante a mão para receber. Qual é o conselho de Deus para mim e para você hoje? O conselho de Deus é: não murmure. Não murmure, porque as promessas de Deus vão chegar na tua vida na hora certa. Continua perseverando, irmão. Continua orando. Hoje um pastor falou para mim, veio aqui e falou para mim: se Deus lhe colocou aí, pastor, continue guerreando, continue lutando. Não importa os levantes, não importa a dificuldade. Se Deus escolheu o Senhor, continue guerreando, porque Deus vai lhe dar vitória. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Quem vai continuar guerreando, levanta as tuas mãos. Que vai continuar guerreando, irmãos. Guerreando sem murmurar. Fique em pé agora. Faça aqui uma canção, irmão Daniel, por favor. Glória a Deus. Quem aprendeu a palavra, diga glória a Jesus. Deus está dizendo para você que está aqui, para você que está na live em casa: não murmure.
para que você não seja destruído pelo destruidor. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu vou pedir agora a força de Deus, a graça de Deus, para vir sobre a tua vida, para que Deus ajude você, nos ajude nós viver uma vida sem murmuração. Não murmure, porque quem murmura, o destruidor vem e destrói. Senhor nosso Deus e eterno Santo Pai, Pai querido, nós recebemos a mensagem, a palavra, o sermão, ó Deus, que o Senhor nos ensinou hoje, ó Deus, a não murmurar, Pai, a não ter uma vida de murmuração, que o Senhor possa, meu Pai, tocar em nossas vidas, tocar em nossa mente, em nosso coração, para que tenhamos uma vida voltada ao Senhor aqui agora, Pai, um coração rendido a Ti, uma alma voltada ao Senhor, que não haja espaço em nós para viver em murmuração. Não deixa, Pai, que a nossa boca se abra em murmuração, não deixe que os nossos pensamentos se abram em murmuração, não deixe que vivemos uma vida de murmuração, Pai, mas que nós venhamos continuar lutando, ó Deus, continuar, meu Pai, se esforçando pela Tua obra, ó Deus, venha sobre nós, sustenta, levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, com poder e autoridade, em nome de Jesus, aleluia. Louve a igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade na casa, Senhor, Tu tem liberdade neste lugar, ó Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Isso, fecha os olhos e canta ao Senhor Jesus. Não entendo por que me amou. Aleluia. Eu não sou o que devia ser, e mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Isso, peça a misericórdia de Deus. Prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu. Maravilha, glória a Deus. Aleluia, louvado é o Teu nome, Senhor. Porque me louvado é o Senhor neste lugar, Pai. Te adoramos, Senhor eu não Jesus. sou o que devia ser. Oh, maravilha. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Deus me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei,
que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tudo que eu tenho, Oh, maravilha. Ele me deu. Oh, glória a Jesus. Agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Que venhamos viver uma vida de gratidão, Pai. Conduza nossas vidas agora aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Deus abençoe. Os irmãos da live, fiquem na paz do Senhor. Compartilhe esta mensagem. Que Deus abençoe as vossas vidas. Glória a Deus. Quem está aqui, dê um aplauso bem alegre para o Rei dos Reis.